Com a paz do Senhor, amém? Amém. O frio chegou e as brusas saiu do guarda-roupa, amém? Amém? Nós cantamos algo muito lindo aqui, o Guilherme cantou sobre a mensagem da cruz, né? Você sabe o que é a mensagem da cruz, irmão? Você sabe o que é a mensagem da cruz? Alguém sabe? Levanta a mão. 3, 4 pessoas só sabem que é a mensagem da cruz, irmãos. A mensagem da cruz é amor, irmão. Amor. A mensagem da cruz é amor. Alguém foi lá, morreu por mim, morreu por você. Alguém santo que não tinha pecado, o Filho de Deus. Foi por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A mensagem da cruz é amor. E esse amor, para quem que é? Para quem que veio? Para nós, irmãos. Veio para nós, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, confesso para os irmãos que Deus tem preparado uma palavra ao meu coração para esta noite. Algum tempo já tem meditado nessa palavra e às vezes eu confronto muito eu mesmo por aquilo que Deus traz em mim, porque às vezes é alguma palavra que é meio forçada, é meio pesada, mas a gente anda segundo a vontade de Deus. Eu não posso fazer o que eu quero, porque se eu fazer o que eu quero, aquilo que é de Deus não está sendo feito, amém? Mas eu sei que o Senhor vai me capacitar, e o poder do Espírito Santo que age em mim, através de mim, eu vou conseguir executar essa mensagem com amor, com alegria e com gentileza para cada um de vocês, amém? Nós estamos aqui diante de Deus forte, poderoso, não é melhor, não é maior. Há sim pessoas disponíveis para fazer a vontade de Deus, amém? Estou aqui com meu celular agora, estou cronometrando, viu, irmão? Estou cronometrando porque deu a próxima, uma certa feita que deram a oportunidade para me ministrar, quase foi uma vigília. Irmão, misericórdia. Puxaram minha orelha de um lado, puxaram do outro, e tinha razão para puxar, porque tem horário, né, pastor? Tem tempo certo, mas então não vai passar, amém? Gostaria de ler com os irmãos em Josué capítulo 7, amém? Josué, capítulo 7. Eu quero decorrer essa palavra em alguns pontos, para nós ver o que essa palavra diz para nós, ver o que essa palavra chama a minha ou a sua atenção para uma realidade da nossa vida, diante da voz de Deus, diante dos decretos de Deus, diante do mandamento de Deus e diante daquilo que Deus estabeleceu para cada um de nós cumprirmos em obediência. Deus, Ele não quer nada seu, além de uma coisa: obediência. Se você ser um homem obediente, uma mulher obediente, a bênção, ela é sua já está conquistada, a palavra diz, né? Aqui vem dizer, aqui o cabeçalho aqui dessa palavra vem dizer assim: o pecado de Acã, amém? E começa assim no capítulo 1: e transgrediram os filhos de Israel no anatema, porque Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zeras, da tribo de Judá, tomou do anatema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, amém? Capítulo 2, versículo 2. Aqui começa a dizer sobre Acã. Agora aqui já no capítulo 2 já começa a dizer o que Josué faz, amém? Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhe dizendo: subi e espiai a terra. E subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai, e voltaram a Josué e disseram:
Não suba todo o povo, suba uns 2.000 ou uns 3.000 homens para ferir a Ai. Não fadigueis ali a todo o povo, porque poucos são. Assim subirá do povo uns 3.000 homens, aos quais fugiram de diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36 e os perseguiram, desde a porta até Sebarim e a Fevarim, na descida. E o coração do povo se derreteu e se tomou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciões de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Amém? Só até aqui por enquanto, depois a gente vai decorrer no resto. Amém? Curva a sua cabeça, ore pela minha vida. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa para ouvir a tua palavra, Senhor, sentir a tua presença, te louvar e ofertar. Eu oro pela minha vida, ó Deus, neste momento. Peço que o Senhor me respalde aqui, Pai, neste lugar. Envia, Senhor, um anjo ministrador ao meu lado, Senhor, que possa ministrar o teu povo. Eu sou apenas um vaso, sou apenas um instrumento, Senhor, que o Senhor quer usar para hoje, Senhor, na tua igreja. Em nome de Jesus, tudo aquilo que é contra a tua palavra, todo nervosismo, todo acanhamento, toda timidez, tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra do teu povo, eu dou uma ordem para que caia por terra e parte em retirada, para que a tua palavra, Senhor, ela venha surgir o efeito assim desejado por ti, em nome de Jesus, amém. Deus, ele não muda, amém, irmãos? Deus, ele não muda. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, amém? Os mandamentos de Deus não foi mudado, complementado, tirado, ainda é o mesmo, amém? Os 10 mandamentos. Então se o Deus que era antes, lá na Daniel, Noé, Jacó, Abraão, é o mesmo Deus que está aqui hoje, amém? E Deus, Ele espera que eu e você olhamos para Ele e esperamos e espera de nós que nós sejamos um bom filho, amém? E um bom filho, ele só é um bom filho quando ele obedece, amém? Se ele obedece, ele é um bom filho. Se ele não obedece, ele não é um bom filho, amém? Ele se torna um filho ruim, e disso ele fica desprotegido da segurança do pai, amém? Muitos casos ou muitas coisas o pai não pode intervir porque o filho foi rebelde, deixou de ouvir a voz do Senhor, amém? Quando nós vamos para essa palavra, eu gostaria que você voltasse um pouquinho no capítulo 6, no versículo 17. Essa palavra, Josué, ele tem um mandato de Deus para tomar Jericó. E diante daquilo que é para tomar Jericó, ele se prepara para chegar naquela cidade e tomar posse. Josué, ele sempre olhava para Deus e esperava de Deus, porque ele sabia que Deus ia conduzir ele da forma certa. Ele jamais fazia com as suas próprias forças, com os seus próprios interesses, com as suas próprias convicções. Josué, ele sempre colocava Deus à frente. E aqui nessa palavra vem dizer que Josué, agora eles tomam Jericó, eles entram lá Jericó. Vocês sabem da história. Existe lá uma prostituta Raabe, a única sobrevivente daquela cidade. A Bíblia vem dizer que aquela cidade ela era fortificada, ela era resistente, era uma cidade que ela era capacitada de enfrentar guerras, porque os muros delas eram bem altos, bem grossos, bem fortes. E o Senhor prepara o povo ali, através de Josué, para chegar naquela cidade. Mas sempre quando Josué caminha, assim como Moisés caminhou, assim como os demais caminhou, ele sempre caminhou na direção, naquilo que Deus falou para eles fazer, exatamente em risca.
não era para tocar em nada, não era para pegar nada, não era para possuir nada. E se possuísse alguma coisa, se pegasse alguma coisa, se tomasse posse de alguma coisa, ainda tinha que pegar aquilo e consagrar ao Senhor, para que a outras consagrações, outras oferendas, isso seja quebrado e agora se torne nas mãos do Senhor. Amém? E a Bíblia vem dizer que Acã, ele era da tribo de Judá. Acã, ele entra ali naquela cidade e ele toma as coisas que eram anatema, ou seja, coisa abominável, coisa do mal, coisa que não se podia tocar, que não se podia pegar, que não se podia levar para a sua casa, né? Era coisa amaldiçoada. Anatema era coisa amaldiçoada, amém? No capítulo 6, no versículo 16 e 17, diz assim, ó: e sucedeu que, tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade, olha a ordem do Senhor. O Senhor fala para Josué, aqui no capítulo 6: porém a cidade será anatema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiver em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então quer dizer que uma mulher que estava lá, uma mulher a única, por olhar para o Senhor, por ver que eram as mãos do Senhor, ver que era o Senhor que estava trazendo aquele povo, vendo que aquele povo era do Senhor, e agora ela sai de uma posição e ela entra no outro, ou seja, ela sai do adversário e ela se junta, ela se alheia, né? E ela é absolvida. E agora quando nós vamos para o capítulo 7, Acã, da tribo de Judá, ele leva para sua casa. Vamos continuar a palavra aqui. No capítulo 8, Josué fala assim, porque Josué não consegue entender o que está acontecendo, porque Josué, ele faz tudo o que tinha que fazer, ele cumpre tudo o que tinha que fazer, ele estabelece tudo o que tinha que fazer, e ele faz ali à risca tudo o que Deus tinha falado. E Josué, ele não consegue entender por que o povo estava perdendo a guerra, ou por que isso que estava acontecendo. Então Josué, ele olha e pensa, acho que até ele que estava errado, ou que o Senhor tinha abandonado o povo. Mas a ordem de Deus, sempre quando vem para a minha vida e para a sua vida, ela precisa ser executada, amém? Ela precisa ser feita, ela precisa ser obedecida. Para quê? Para que você se saia bem, para que você se suceda bem, para que você seja uma pessoa bem sucedida em tudo que você faz. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus fala sobre mim e sobre você. E quando nós olhamos para essa palavra está falando de Acã. E aí no capítulo 8, no capítulo 6, Josué rasga a roupa e se indigna por aquela situação, porque eles entraram numa cidade forte, no Jericó, uma cidade que era impossível aos olhos dele destruir aquela cidade. E agora eles vão para outra cidade, para Ai, e chega diante de Ai, e um número menor de pessoas ali, eles agora estão perdendo, chega até correr, matou alguns, correu, e eles voltam com esse relatório dizendo que 30 e poucas pessoas morreram e todos os outros correram, e Ai veio a nós e nós fugimos de Ai. E aí Josué no capítulo 6, no capítulo 8 fala assim: ah Senhor, que direis pois? Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Olha só a fala de Josué. Josué fala assim: ah Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Por que Israel virou as costas dos seus inimigos? Israel esqueceu que quem era o general era Deus.
Israel esqueceu de que tudo que Deus já tinha feito, maior ainda do que Ai, maior ainda do que esse momento que ele estava passando, maior ainda, eles se esqueceram. E aí ele continua dizendo assim: ouvindo isto, os cananeus e todos os... Ele falando que se os cananeus, ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então que farás o teu grande nome? Então ele quer dizer assim que se chegasse aquela notícia que eles tinham fugido, né, daquela peleja, tinha corrido aquela peleja, fala assim: aquele lá não é o povo de Deus. O povo de Deus não corre. O povo de Deus corre, irmãos. Tem povo de Deus correndo. Tem muito povo de Deus correndo. Tem povo de Deus correndo por nada, irmãos. Por nada. Sabe por que tem povo de Deus correndo? Porque está esquecendo do poder de Deus, da grandeza de Deus, da majestade de Deus, da soberania de Deus. Porque é Deus que faz tudo. Se nós estamos aqui porque Deus nos sustentou até agora, não é? Não é, pastor? Não foi? Os livramentos que o Senhor deu, o pastor sai viajar, vai lá longe e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, né, pastor? E todas as vezes você está aqui, o Senhor tem guardado, amém? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Olha a fala de Deus: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o seu rosto? Ou seja, ele se desanimou por aquele momento, ele se desanimou por aquilo que estava acontecendo. Mas Josué, ele também estava sendo uma pessoa que também estava sendo prejudicado por aquilo que foi feito por outra pessoa. Ele ainda não tinha trazido ao seu conhecimento o que estava acontecendo na verdade. Mas o Senhor, que sabe todas as coisas, que está em todos os lugares, que os seus olhos estão sobre a terra, não passa nada. Nada, nada, nada. Ele conhece o íntimo, o profundo, o seu deitar, o seu levantar, o seu pensamento, o desejo do seu coração. Ele conhece tudo, amém? Que bom que ele conhece tudo, porque daí ele pode trabalhar, né, para mudar, né, pastor? Amém. Israel pecou. Olha agora a fala do Senhor. Fala para ele: por que está prostrado, Josué? Poxa, você esqueceu da palavra que eu te dei? Esforça-te, tem de bom ânimo, eu sou contigo. Não foi essa a palavra? Ele já tinha se prostrado lá atrás, mas ele se prostra de novo. Coitado de Josué. Senhor, ele esqueceu de falar: eu sou contigo, Josué, se levante, se esforce, que eu sou contigo, né? Israel pecou e transgrediu a minha aliança que eu lhe tinha ordenado, e tomaram do anatema, furtando-me e mentiram, e debaixo das suas bagagens o puseram. Então aconteceu algo impressionante. No meio de uma multidão, um camarada vai lá e cobiça algo que não era para cobiçar, algo que Deus amaldiçoou. Vocês leram o capítulo anterior? Deus amaldiçoou tudo que tinha lá, todas as coisas que tinha lá. Somente Raabe, que era para ficar, o resto era nada. Mas Acã, no desejo do seu coração, nós estamos falando de pecado, amém, irmãos? Nós estamos falando de pecado. Essa noite Deus trouxe no meu coração a respeito de pecado. Um pecado que está escondido, um pecado que não está confessado, um pecado que está encoberto. Deus sabe todos os pecados, e isso prejudica a minha casa, isso prejudica a minha família, isso prejudica os meus filhos, e isso prejudica a minha igreja, e prejudica onde eu estou, prejudica em qualquer lugar que eu estou passando. Eles vão ser prejudicados também por causa de um pecado que eu não confessei, de um pecado que eu não deixei, de um pecado que eu não recusei. Amém? Nós estamos falando de pecado. Eu sei que o Senhor vai ajustar tudo isso, amém, pastor? O Senhor vai ajustar tudo isso. O que faz impedir o homem de ver a Deus? Pecado. O que faz impedir o homem de sentir a Deus, Gui? O pecado. O que faz de impedir o homem de viver as coisas de Deus? O pecado. O que faz o homem de caminhar e flutuar e prosperar e ser grande? O pecado. Vamos lá, vamos deixar aqui um pouquinho essa palavra. Vamos lá para Provérbios.
Provérbios capítulo 28. Nós estamos pregando a palavra, viu, irmão? Já foi 20 minutos. Aquele dia lá eu acho que eu, né, nem olhei nada, mais de 1 hora. Provérbios capítulo 28, amém? Versículo 13. Presta atenção. O que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o homem que endurece o seu coração cairá o mal. Então ele está dizendo assim que bem-aventurado é aquele que confessa, que sabe que é um pecador, que errou, que transgrediu, que chega diante de Deus e fala que eu fiz isso, que eu fiz aquele outro, porque ele faz. Vai acontecer o que com ele? Vai acontecer o que com ele? Ajuda eu a pregar, irmãos. Prosperará. Ele prosperará, mas ele prosperará nos caminhos do Senhor. Ele prosperará onde ele colocar as suas mãos. Ele prosperará onde ele colocou os seus pés. Por quê? Porque ele teme ao Senhor, não é? Na sequência da palavra, ele teme ao Senhor. Pecou, confessou, deixou, segue para frente, porque o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, amém? Agora vamos para o capítulo 15 agora, de Josué 17, capítulo 15. Nós vai chegar lá, irmão, fazer que nem o pastor Josué, o pastor César. Nós vai chegar lá, irmãos, em nome de Jesus. E será que aquele que for... Essa foi a palavra de Deus para Josué. E diz assim: será que aquele que for tomado com anatema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediram a aliança do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Acã, ele fez uma loucura em Israel, amém? Porque Deus ordenou para ele, para o povo, para todos aquele povo, que não era para pegar nada, que não era para crescer os olhos em nada, que não era para querer nada daquele lugar, porque ele já tinha colocado aquele lugar como abominável, como amaldiçoado. Então nada do que foi pego ali, a não ser aquilo que o Senhor ordenou a Josué a ser pego, consagrado ao Senhor. Então mudou de um estado para outro, amém? Mudou de amaldiçoado para consagrado ao Senhor. Aí vem dizer assim no capítulo 19: então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória a Deus de Israel, fazer confissão perante ele, e declara-me o que fizeste, não nos oculte. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei. Essa foi a fala de Acã, depois de tudo que ele fez. Precisou ter uma revelação de Deus, precisou ter um rasgar de roupa, precisou ter um sofrimento, precisou ter morte, né? Teve morte até chegar aqui, precisou ter morte, precisou ter perca, precisou ter um monte de coisa até chegar aqui. Então ele poderia ter evitado muita coisa, né, pastor? Poderia ter evitado, mas a cobiça e a ganância, né? Nós vamos chegar lá no que ele pegou, irmãos. A cobiça e a ganância. Aí ele falando assim: respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 siclos de prata, em uma cunha de ouro, do peso de 50 siclos, cobicei-os, eu tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, a prata por baixo dela. Amém? Então isso quer dizer que Deus, Ele sabe exatamente como foi feito o pecado, do jeito que ele foi cometido. Sabe. Ele sabe exatamente como foi prometido, na onde que foi enterrado, na onde que foi colocado, o que precisa fazer. Ele sabe exatamente. Só que ele não chegou diante de Acã e prostou o dedo e falou: e você? Não. Ele trouxe por sorte, por tribo, por homem, até chegar em Acã. E quando chegou em Acã, não teve mais jeito. Mas você consegue entender que Acã, até no último momento ainda, ele queria se escapar?
porque diante de tudo isso, até o último momento ele queria se escapar, e falou assim: não, eles não vão me achar. Muitas das vezes é assim que o povo de Deus está, pecando, fazendo aquilo que Deus não fez, mandou fazer, transgredindo, e achando que Deus não está vendo, e achando que Deus é cego, e achando que Deus é surdo, é mudo. Deus sabe exatamente, irmãos, os pensamentos que nós temos, os desejos, e Ele só espera de mim, de você, que nós chegamos diante dEle e fazemos que nem Acã, confessamos: foi eu mesmo, Josué, eu pequei, está lá na minha tenda, fiz isso mesmo. E depois disso ele sabia que ele ia morrer, ele sabia que ele ia agora cair na mão de Josué, e agora Josué ia ter que executar o quê? O que Josué ia ter que executar? Aquilo que Deus falou para ele fazer. Mesmo se o Josué fosse íntimo de Acã, mesmo se Josué fosse primo, irmão, tio, seja o que for, ele ia ter que executar isso daqui, porque já tinha vindo uma ordem de Deus. Então aqui nos mostra que é melhor obedecer, irmãos, é melhor seguir aquilo que Deus tem para nós. Por que que hoje, muitas das vezes algo não acontece no meio da igreja? Você sabe? Vamos lá para Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, versículo 27, 28 e 29. É Paulo falando aqui, ao participar da ceia: porquanto qualquer que come este pão e bebe deste cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém? Quando ele fala indignamente, ele fala como, pastor? Porque está em pecado? Porque está em pecado. Porque está em pecado. Examine-se. Aí ele fala agora no 28, ele fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Coma desse pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então ele quer dizer assim que se eu tenho pecado, se algo está em mim oculto, se eu preciso confessar, se eu preciso deixar, a igreja sofre. A igreja sofre. A igreja sofre por causa de um pecado não confessado. A igreja sofre por causa de um pecado não deixado. A igreja sofre porque não reconhece a autoridade de Deus e os mandamentos de Deus, que diz para ele não fazer. E aí o povo vai conduzindo, vai seguindo e vai indo, como se Deus não fosse nada, como se o sacrifício de Jesus não fosse nada. Quando você olha para essa cruz, você vê vida ou você vê morte? Para Jesus foi vida, mas para mim é morte, porque eu preciso morrer quando eu chego aqui. Quando eu chego aqui eu preciso morrer, pastor. Eu preciso morrer para mim poder passar do outro lado com vida. Porque se eu não chegar aqui e eu não morrer, como que eu vou passar? Renuncia-se a si mesmo, não é? Pega a sua cruz e me ensina. O que é renunciar se não morrer? Eu quero ficar em casa assistindo Netflix. Eu não quero ir para a igreja não, vou só de domingo na igreja. Não, tem a oração lá, só vem Pedro, Tiago e João. Só Pedro, Tiago e João que vem na oração. Sabia? Só Pedro, Tiago e João que vem na oração. A oração era para estar o povo de Deus. É o povo de Deus que tem que estar na oração. É o povo de Deus que tem que clamar a Deus. É o povo de Deus que tem que exercer a autoridade de Deus. É o povo de Deus que tem que caminhar e marchar. É o povo de Deus que tem que fazer o mar vermelho abrir. É o povo de Deus. E aonde está esse povo? Perdido nos seus pecados e nos seus delitos. Às vezes é dura essa palavra de pecado, irmãos, mas é o que Deus trouxe no meu coração, pastor. E eu não posso jamais fugir daquilo que Deus tem para mim. Você sabia que o pecado deixa você cego? O pecado deixa você cego. O pecado deixa você paralítico. O pecado deixa você sujo.
O pecado deixa você imundo. O pecado deixa você amarrado. O pecado deixa você trancado. E você ainda acha que está liberto. E você ainda acha que Deus... Quando você olha para essa palavra, você vê que Acã, ele desobedeceu a Deus. Ele pecou, irmãos, nas coisas condenadas. Ele cresceu os olhos aqui, ó, na capa, num punho de ouro e um pouco ali de ouro. Ele trocou aquilo que era de Deus, que era o bem mais precioso, e esqueceu de olhar lá para trás tudo aquilo que Deus fez. Sabe com quem? Com o irmão, com o tio, com o pai, com o vô, com o bisavô, com o tataravô. Ele esqueceu de olhar lá. E aí ele cresceu o desejo. Agora, não, eu vou pegar para mim. Essa é a igreja de hoje. A igreja que acha que diante de tudo isso, Deus não está vendo. Porque Acã achou que Deus não estava vendo o que eles tinham cometido. E ali você vê que o povo pereceu, o povo perdeu, a batalha estava sendo perdida. E muitas batalhas, e muitas lutas, e muitos vendavais, e muitas coisas que acontecem na nossa vida, nós estamos perdendo por causa do pecado. Amém? Eu com a minha esposa estava passando algo dentro da nossa casa. Nós começamos a jejuar, irmãos, e orar para aquela situação. Sabe o que Deus fez? Deus mudou toda a geografia do lugar. Toda a geografia, irmãos. Deus mudou as pessoas que estavam ali, já tirou, já não tem mais amizade. Glória a Deus. Mas o que eu precisei fazer? Eu precisei me posicionar como Deus quer. Eu precisei fazer aquilo que Deus quer. E nessa noite Deus convida você a vir até Ele como está, para Ele te aliviar. Se você está como Acã, se a sua casa não está prevalecendo, se aquilo que suas conquistas não está prevalecendo, analise-se, pois o homem é a si mesmo, como diz, e vem para o Senhor, reconcilia com o Senhor, pede perdão para o Senhor, deixa isso para trás. Sabe por quê? Porque a igreja vai viver coisas lindas e maravilhosas aqui ainda na terra, irmãos, e é através de mim e de você, e não é pelos nossos pecados. Os nossos pecados têm que ser confessados, os nossos pecados têm que ser deixados, e eu preciso confessar. E o pecado, ele tem nome, irmãos, tem nome. O pecado, ele tem nome. Eu não posso só apenas chegar no Senhor e falar: Senhor, eu pequei. Não, o pecado, ele tem nome. Aqui, o pecado de Acã, sabe como que chamava? Uma capa prata, capa e cunha de ouro. Esse era o pecado de Acã. E você consegue entender que pessoas que estavam posicionadas como Deus queria, pessoas que estavam fazendo aquilo que Deus estava determinada a fazer, estava perecendo por causa de um camarada que não perdeu o perdão, que não se reconciliou. É mais fácil eu deixar tudo, irmãos, aquilo que me atrapalha. É mais fácil eu deixar tudo aquilo que está roubando eu de Deus. É mais fácil eu deixar tudo aquilo que está roubando eu de Jesus, e se entregar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu não sou totalmente dependente de Ti. Eu não posso trocar Jesus, trocar o Senhor, trocar o sacrifício, trocar o amor por causa de qualquer coisa, por causa do mundo, por causa de um desejo, por causa de um cigarrinho, por causa de uma maconhinha, por causa de uma bebida, uma fornicação. Isso daí não agrada a Deus. Isso aí prejudica o corpo, prejudica a igreja. E isso tem que ser tirado do nosso meio. Isso tem que ter tacado fogo. Isso tem que ser eliminado do nosso meio. E eu sei que o Senhor tem grandes coisas diante de nós, mas se eu e você, nós pecamos e continuamos pecando, e continuamos pecando, e continuamos pecando, e pecamos e pecamos, Deus está agindo, Deus está fazendo. O paralítico que era para ser curado está sendo curado. O cego que era para ver está sendo visto. O endemoniado que era para sair está sendo saído. A cura e a libertação que era necessário acontecer está sendo acontecido.
Não está, irmãos, porque onde há pecado, onde há sujeira, onde há pecado há demônios, e eles só vão ser liberados a partir do momento que você confessa o seu pecado, deixa e você alcança a misericórdia. Porque depois que Acã deixou, depois que Acã foi confessado, ele, os seus filhos, todos os seus animais foram eliminados. E se fosse assim hoje, pastora? E se fosse assim hoje? Pela graça e misericórdia de Jesus Cristo que nos alcançou, a Bíblia vem dizer que Ele levou sobre si tudo. E sabe qual que foi a voz de grito de libertação de Jesus para a nossa vida? Está consumado. Está consumado. Então por que você peca? Está consumado. Então por que você vive na prática do pecado? Se está consumado, você está dando para Jesus novamente todo o seu pecado? Você está entregando nas mãos de Jesus novamente todos os seus pecados? Ou você está chegando nele falando: Senhor, me perdoa porque eu pequei, me perdoa porque eu errei, faz de novo, começa de novo. Está na igreja, ser parte de um membro é algo muito bom, é algo lindo, é algo maravilhoso, mas ser um homem de Deus é melhor ainda. Porque quando você é um homem de Deus, você é a igreja na sua casa, você é a igreja no seu trabalho, você é a igreja onde você quer que passe. E aí quando você chega aqui, sabe o que acontece? A glória de Deus é se manifestada. Você não precisa nem sair do seu lugar com o cadeirante, você vai sair andando. Não era assim que era para acontecer, pastor? É assim que é para acontecer. E só vai acontecer quando eu e você, nós eliminarmos da nossa vida tudo que nos afasta de Deus. E a pergunta é: o que nos afasta de Deus? O que nos afasta de Deus, pastor? É o pecado que nos afasta de Deus. Sempre será o pecado. Sempre será o pecado. Porque a Bíblia vem dizer assim lá em Colossenses capítulo 2 versículo 14 que Ele pagou o preço. Não foi? Ele pagou o preço. Então Ele pagou um preço por causa do quê? Do meu pecado, do seu pecado. Ele levou. E agora quando eu chego diante dele, eu agora se torno o quê? Uma nova criatura, um novo homem. Não que eu não vou pecar, irmãos. Nós vamos pecar, mas nós não vamos pecar em coisas condenadas e abomináveis a Deus. Vamos? E nós vamos pecar, nós vamos chegar diante do Senhor: eu pequei, perdi a paciência com a irmã lá no meu serviço, teve uma discussãozinha, mas me perdoe, eu vou reconciliar com ela. Amém? Queria que vocês se colocassem de pé, irmãos. Essa noite é uma noite de reconciliação. Eu sei que você está aqui, eu sei que essa palavra falou com você, eu sei que tem coisas que você precisa deixar, eu sei que tem coisas que você precisa deixar para Deus começar de novo, para Deus começar de novo, para Deus começar de novo, para que Deus começar de novo. Mas você precisa deixar. E é hoje, é essa noite que você precisa deixar isso que você está carregando, que está matando a sua família, que está matando os seus filhos, que está matando o seu trabalho e que está matando a sua igreja. Eu queria pedir para o pastor, a pastora, pegar o óleo de unção, e eles vão ficar com o óleo na mão. Pode ser, pastor? Deus sentiu no meu coração. Vai ficar com o óleo na mão. E eu queria que vocês fechassem os olhos. É noite de reconciliação. Grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. Grandes coisas o Senhor vai derramar sobre nós. Mas primeiro precisa ter esse ajuste. Primeiro precisa ter essa liberação. Primeiro precisa ter essa reconstituição novamente. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se você, diante dessa palavra nessa noite, você se sentiu como Acã, um homem que Deus não mandou pegar, Deus não mandou tocar, Deus não mandou fazer, fez, pegou e tocou, e você está aqui hoje, é com você mesmo que Deus está falando. Você falou aí: é comigo, Senhor, é com você mesmo que Deus está falando. Eu queria que você saísse do seu lugar. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai olhar para você.
É você e Deus. É você e Deus. Os pastores vão estar aqui. Eles vão ungir você. A Bíblia vai dizer assim: o que nós ligamos aqui na terra será ligado lá no céu. E assim também é, quando nós desligamos aqui na terra, também será desligado lá nos céus. E nessa noite nós vamos trazer essa ligação novamente para a sua vida, amém? Pode sair do seu lugar, irmãos. Você sentiu assim, pode sair, não tenha vergonha não. Não tenha vergonha não. Acã estava cheio de vergonha. Ele estava cheio de vergonha. Uma que ele fez aquilo que Deus não pediu para ele fazer. E depois ele escondeu até o fim, achando que Deus não ia descobrir o que ele estava fazendo. Mas sobre você tem perdão. Tem perdão porque existe um sangue jorrando lá na cruz do Calvário, que grita pela minha vida e pela sua vida, amém? Pode vir, irmãos. Eu sei que tem mais gente aí. Você tem trocado o Senhor pelos seus desejos, pelas suas vontades, pelos seus prazeres, deixando até de vir na igreja para fazer aquilo que você quer fazer. É pecado isso daí. É uma troca. É trocando Deus pelas suas coisas. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, e me curar estará. Eu sei que tem mais gente. É uma oportunidade que Deus dá para você, irmão. Sabe por quê? Porque Deus quer te alcançar. A Bíblia vai dizer assim, que aquele que confessa, alcança a misericórdia. E a misericórdia que você precisa não é a minha misericórdia, nem a do pastor, nem do povo de Deus. A misericórdia que você precisa é de Deus. De Deus. Fica tudo colorido, faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Pastora, Deus está falando para mim aqui. Deus está falando para mim, pastor. O próximo culto que tiver aqui vai ser diferente. Vai ser diferente. O próximo culto que tiver aqui, você vai estar aqui, vai ser diferente. Vai ser diferente. O que está impedindo o agir de Deus, o que está impedindo o prosperar de Deus, é o pecado dentro da igreja, não confessado e não deixado. Na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Yeah, e faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Diga, diga, diga. E faz outra vez, ei, faz outra vez, e faz outra vez, como na primeira vez. Surpreenda, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis.
como na primeira vez, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade. Que a terra estremeça diante da majestade de Jesus, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia. Levante sua voz, levante suas mãos, vamos. O descendente de Davi, ele é o homem mais. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça. E o que? Jesus, e que ruja o leão e que a terra de Jesus, e que se abram os céus pro teu reino. Nossa fé está no nosso tempo. Diga, que se abra o teu reino. Nossa fé está no nosso tempo. Que se abra e que se abram os céus. Que abrir sobre este lugar. Glória a Deus. Nossa fé está no nosso Deus. Que o céu fecha-se, o teu reino venha mover a nossa grande Deus. Que o céu fecha-se, teu reino venha mover a nossa fé. Levante a voz, que o céu fecha-se, teu reino, a nossa grande Deus. Que os céus fecha-se, abram teu reino, a nossa fé está em Deus. E então me leva na sala do trono, mostra tua beleza. Quero ver se Deus me leva, mostra tua beleza. Glória a Deus, aleluia. Eu não posso encerrar essa ministração desta noite sem fazer um convite a você. Jesus, ele
entrega a sua vida lá na cruz do Calvário por amor a você. E a pergunta que eu faço para você: você está disposto a entregar a sua vida por amor a Jesus? Você que ainda não entregou, Ele te chama nesta noite: vinde a mim como está, que eu vos aliviarei. Às vezes você passou por algumas igrejas, mas ainda não sentiu. Jesus te chama nesta noite para você mergulhar na presença dEle. Você que ainda não fez essa confissão de aceitar a Jesus na sua vida, eu faço a você nesta noite. Se você está aqui e deseja aceitar Jesus, levante as suas mãos, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Às vezes você afastou do caminho do Senhor, estava no barco junto de Jesus, pulou do barco e deixou Jesus sozinho. Mas hoje você está aqui e deseja voltar por barco, aonde você nunca deveria sair, aonde Jesus está. Eu convido você a vir até aqui, que eu gostaria de orar pela sua vida. Amém? Não há ninguém? Somos todos. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia fala que quando há uma pessoa, há festa no céu. Então nesse momento está tendo festa no céu e festa na terra. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Você levantou sua mão, vem aqui que eu quero orar por você, filho. Pode vir aqui. Amém. Vem aqui, filho. Orar pela sua vida. Às vezes você está estendendo isso hoje, né, filho? Um chamado de Jesus sobre a sua vida, né? Porque Jesus tem grandes coisas para realizar nessa geração. E essa geração será a sua, amém? Essa geração será a sua, amém? A geração que vai manifestar a presença de Deus em espírito e em verdade, amém? Você pode repetir essa oração junto comigo? Posso. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa meus pecados. Escreve meu nome. Escreve o meu nome No livro da vida. Começa sobre a minha vida. Começa sobre a minha vida. Uma nova história. Um novo ciclo. Um novo tempo. Aonde é o Senhor. O ator da minha vida. Amém. Glória a Deus. Olha para trás, você ganhou uma família. A face do meu amado, e como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso. Glória a Deus. Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Senhor. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? O mais forte que você puder. Jesus, ele diz que o reino de Deus é semelhante a um homem
que encontra um campo que tem um grande tesouro. E ele vai, vende tudo que ele tem e compra aquele campo. Ou seja, aonde ele achava, aquilo que ele achava que era importante, deixou de ser importante. E ele depositou a verdadeira importância no que deveria. É dessa forma que nós precisamos tratar o reino dos céus e viver o reino dos céus sobre essa terra. Porque o maior tesouro que nós temos e que você tem é Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário e te reconciliou com o Pai. E hoje nós somos reconciliados e co-herdeiros do reino dos céus. E o restante, pastor? O restante é um bônus que Deus nos dá. É só um bônus de Deus, porque Ele é bom, amoroso, a sua misericórdia dura para sempre. Ele ama você, Ele se importa com você. Ele quer que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. É só isso. Depositar no lugar certo o verdadeiro valor. Amém? Amanhã, sábado, a partir das 16 horas, nós vamos ter o nosso café da tarde para os casais. E vai ser algo especial que vamos viver neste lugar. Então, para aqueles que vão estar conosco no sábado até sábado, aqueles que vão estar conosco no domingo, às 9:30 da manhã, teremos culto aqui neste lugar. Amém? Coloque as suas mãos assim e diga assim comigo: Senhor, eu tenho entendimento que eu já tenho um tesouro sobre as minhas mãos. Eu reconheço a tua grandeza sobre a minha vida, e eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, da minha casa e da minha família. Amém, queridos? O Senhor te leve de volta para casa e você venha ter uma noite agradável, uma noite abençoada, que você possa deitar e ter o sono dos justos. Deus te abençoe. Família herdeiros do reino, vá na bênção do Senhor, que o Senhor é contigo. Glorioso, tua presença